Porque a febre é o tato do espírito, é o sintoma de que a ebulição já começou. E tudo que faz com que o devaneio se acumule no calor. Apartamento 3. Apartamento 3. Esse movimento é muito microfísica. Quando eu falo, quando tem uma mãe com um filho e a menina sobe uma pedrinha assim, se eu não me engano eles tiram uma foto, tá brincando. Aquilo é maravilhoso, aquilo é de uma poesia, aquilo é educação pela pedra do João Cabral de Melo Neto, né? Aquilo é você desafiar a arqueologia do presente. Aquilo ali é muito, sabe? É a retumbância de que o ar, ele carrega, querendo ou não, faísca. O ar é faísca. E puta que pariu, cara. Eu achei o filme maravilhoso. Eu fico pensando assim, em momentos de queimar a carta, em momentos de se ver perdido numa janela vazia, oficina do diabo, a tal ponto do que é esse andar, né? Se pro Baudelaire esse andar pela cidade carrega a modernidade nesse início do século XX, nós agora estamos num ponto onde o andar é debandar a modernidade. Hoje em dia ela está estampada num sujeito parado. Então o sujeito que está andando, ele é um ser que ele está rompendo o presente. Ele rompe o presente, ele rompe o acaso para desafiar
a própria humanidade. Não deixa de ser a própria humanidade, né? Cara, sempre bom falar com você, sempre muito maravilhoso. As ideias bufam, as ideias borbulham, a cabeça treme, lateja, é além de imagem e som, palavras e verso, é além disso tudo. Aqui tá um pino de álcool pro domingo, que é o Crepúsculo, a Senhorita Marie, que tá escrito ali embaixo, pequenininha, uma dedicatória. Enfim, não tem Maria, mas tem nós aí. Yeah, it's too bad, you know, the way it goes into the memory, you know, and then it goes into that cloud. This will become a dream. And now we're really here. This is now. And when we watch it, it'll be then. Is it right? now Something now? like that. It's now. It is definitely now. I feel it. And now it's then. And now there you go. Yeah. Hello, France. We've had a good time. I think we've had a very good time. I've really enjoyed this. Better than I've enjoyed a trip in... We're gonna have to ADR this, I think, unless you speak up. Oh, yeah. I love it. I've been loving this. But better than any trip I've had in a long time. At the end of a long road that took us from LA to South Africa to London, back to South Africa to New York, and now here we are, and this is France. Passei essa madrugada assistindo histórias do cinema do Godard, e que coisa maravilhosa. Foi uma das melhores coisas que eu já me deparei assim. É uma eletricidade que... Puta que pariu. Arrebentou meu coração. Quando no final ele fala... Eu acho que aí resume muito. Quando no final ele diz que sonhou para atravessar e buscar uma rosa e acordou com ela na mão. Isso
Isso é a nossa essência. Isso é a nossa válvula. Essa é a nossa abertura para tudo que é sublime, incendiário, para tudo que corresponde ao mistério humano. O balanço de branco tá errado. Claro. Eu vou me deparar agora com os drifts. Assim que eu estiver um pouco mais estruturado, vou passar para você. Saudade, irmão. Saudade. Eu acho que de todas essas ideias, sabe, cara, é justamente isso. A partir do momento que a gente esquecer que a gente é ignorante mesmo, e aí não confundir aí o nosso ignorante. Vamos pensar naquela coisa de nascer embriagado, né, Paulo? Nós já nascemos embriagados. Então nós temos que fazer o quê? É jogar bola, é fofocar, é meter cerol na rabiola. É isso que a gente tem que fazer. Entendeu? É isso o nosso caminho. Senão não acabou a luz, acabou os vagalumes, acabou tudo. Vejo multidões que perambulam em círculos. Obrigada. Se encontrares, querido, a senhora Equitone, diz-lhe que eu mesma lhe entrego o horóscopo. Todo cuidado é pouco nestes dias. A cidade irreal, sob a neblina castanha de uma aurora de inverno, fluía a multidão pelas pontes de Londres. Eram tantos. Jamais pensei que a morte a tantos destruíra. Breves e entrecortados, os suspiros exalavam, e cada homem fincava o olhar adiante de seus pés. Galgava a colina e percorria a King William Street, até onde St. Mary Woolnoth marcava as horas com um dobre surdo ao fim da nona balada. Vi alguém que conhecia e o fiz parar aos gritos. Stetson, tu que estiveste comigo nas galeras de Mille. O cadáver que plantaste ano passado em teu jardim já começou a brotar? Dará flores este ano? Ou foi a imprevista geada que o perturbou em seu leito? Mantenha o cão à distância, esse amigo do homem, ou ele virá com suas unhas outra vez desenterrá-lo. Os parceiros aí do Santa, agradeço aí o Palu pelo pino de álcool. O meu álcool vai ser uma do Socella. Enquanto o dorso do tigre não se completa, sonhe o poeta que ele viverá só no seu poema. Tem algum recado pra dar pra alguém? Eu só quero que o Fluminense se foda. E a CBF? E a CBF vai junto também. O que fizeram com a minha luzinha vai ter volta.
is Angry Bob, the man with the industrial dick, coming at you loud and clear on WAR Radio. Rise and shine, folks. It's a beautiful day. Just look at that sky. It's a work of art. Ha! Nature never knew colors like that. And a friendly reminder, when you look at it, be sure to wear your shades. The radiation count's way up and the heat wave ain't expected to let up either. Weather control tell us it'll probably hit 110 downtown before nightfall. As for the good news, there is no fucking good news. O diabo sabe como isso aconteceu. Se ontem cheguei em casa bêbado, é coisa que não posso dizer com certeza. Eu indico que essa ocorrência deve ser impossível. O diabo sabe como isso aconteceu. Se ontem cheguei em casa bêbado, é coisa que não posso dizer com certeza. Tudo indica que essa ocorrência deve ser impossível. Porque pão é uma coisa que se assa. Mas nariz é algo bem diferente. Não consigo atinar patavina. Do projeto da Força Nacional, em todas as capitais que foram selecionadas, São José dos Pinhais, a legítima e única terra da bala, é a única em que a taxa de homicídio segue subindo e continua alta. E aí? Tá tremendo pra caralho isso aqui, mas eu não tô nem aí, rapaz. Como a terra tá tremendo. É, a terra treme, tudo treme, meu coração treme. Aqui onde tá a Força Nacional, inclusive. É, tudo treme. E aí, cara? Com a viatura, mas logo mais. E ele vinha particularmente pra essa sessão, ia gravar umas coisas com a gente também. Só que o amigo que era pra estar aí pra fazer essa gravação também não tava aí. A gente ia fazer uma amostra de um apanhado dos filmes revolucionários da década. E eu vou pra sala e meu pai comenta que o Thiago Nunes saiu do Atlético porque foi pro Corinthians, que é um time que tá ruindo e um tempo aí de gestão bizarra. Tá com o time desmontando praticamente. O diretor brigou com todo mundo, brigou com o treinador que foi mandado embora, tomou uma goleada do Flabosta. E o Thiago Nunes saiu do Atlético depois de dar umas declarações de amor aí, dizendo que ia fazer as coisas de outro jeito. E ontem, no final do dia ainda, depois de brigar com umas pessoas, vou exibir o filme Socialismo, que é um filme que nunca teve exibição em Curitiba e região, que aliás, como o André bem disse, é o lugar mais violento do país, provavelmente. Teve todos os Godard, desde os anos 90, pelo menos todos tiveram exibidos em tela grande, mas filme Socialismo não. Que é o filme que abre a mostra por ser o mais combatente, o mais revoltado de todos os filmes, o mais místico, o mais tudo.
E é um filme que eu tava empolgado pra comentar, como tudo errado no meu dia, pelo menos aquilo que eu podia fazer, eu ia fazer direito. Exibir o filme, que tava muito bonito na tela grande. Aí, o que acontece? 5 minutos da sessão, aparecem 5 pessoas na sala, com a expectativa de encher a sala no dia. Não minha, né? Porque eu sei que as pessoas não gostam de cinema, muito menos de cinema bom. Mas dos meus amigos, né? Aparece 5 pessoas e o computador apaga, o projetor dá problema na mesma hora, porque, enfim, provavelmente a tarde estava ligado, os caras do CS não viram nada lá, deixaram ligado. E foi isso, daí não teve sessão, porque 5 minutos antes estava tudo certo, estava lá na tela, era para ter rolado, não rolou, eu não pude falar nada do que eu tinha que falar, as pessoas que precisavam ver o filme não viram. E mais uma vez o filme mais patente, revoltado, até revolucionário do nosso tempo. E um filme realmente socialista no mundo, onde, enfim, o Thiago Nunes aí, depois das declarações de amor, falar que tá tudo certo aqui e vai embora por dinheiro, tá errado, vai embora. E o filme não é exibido. Mas como o Wolfram não foi exibido, como o Jim não foi exibido, foi um filme sabotado e enterrado no deserto árabe. Atlético de Tiago. Chega aqui, essa é a melhor câmera. Essa é a melhor câmera. Chega aqui, essa aqui é a foto da revista, entendeu? Seu primeiro título internacional. Cara, eu fico pensando assim, né? Porque eu acho que a grande força, né? Dos modernos vem do romantismo. E do romantismo tem a questão da gangue, né, cara? A gangue é essencial. Sem a gangue não acontece furtos, não acontece assombros, não acontece nada. A estrutura básica do discurso retórico é ciceroniana. Foi ele que inventou isso. Entendeu? Foi ele que inventou isso daí. Sim, Cícero é foda. Cícero é foda, Cícero vai falar bastante dele. Não, cara, Cícero, eu tô muito na pira com essa lei, Cícero, sinceramente. Quero ter também. Não tem aqui, cara, pô, foda, né? Eu tava tentando sobre Cícero recentemente, talvez. Não, eu consegui um. Mas o Horácio também é da hora pra caralho. Sim, eu só li a arte poética dele, mas a arte poética dele... Mas Odes é foda. Ele é o primeiro poeta lírico que vai chegar e vai trazer a filosofia pra poesia. Ele é o primeiro poeta que vai fazer poesia de... Não, mas... Tanto é que ele tem muito epicurismo e muito estoicismo. Mas você sabe quem foi o responsável por isso? Cícero. Foi Cícero quem traduziu os conceitos da filosofia grega no latim. Calma aí, sai da frente da luz. Vamos fazer direito, Ó lá. Abadia! Eu trombo aqui com o teu livro aberto e olha a página que tá. No meio da paranoia, corredor escuro. A voltinha se transformando em nunca mais. Algum intruso. Serpent, creeping steel, and stomach soft of man's device. Down crash of an immobile and brainless barrier of ice. Hurry. The grey god shoots a laughing lip. Let not fate founder with the ship. We reel before the blows of fate. Our stout souls stagger at the shock. Oh, there is something ultimate, big thought of the living rock. Courage, catastrophe beyond belief. Harden our hearts with fear and grief.
descia tudo se retirando para o almoço da casa da benzideira, suando gelado. Pantomima celeste, pererecado no dorso da sexta-feira, o capilé sobre a manhã, alça-boca no deserto, o radinho de pilha no oceano, escuto você cagando, cantando, adivinhando, acumulando calcinhas desbotadas em 1981, talvez mais alguns milênios e parangas e elas por elas. Se lembre que defendeu a tese sobre as propagandas de margarina, esboços no guardanapo amassado, uma seda inflamável, Big Bang, boletas, e piche marrom sobre o amarelo. Bem-vindo à parte esquecida da cidade. O filme no ar queima a ponta dos sonhos, no batizo da madrugada. O filme no ar queima a ponta dos sonhos, no batizo da madrugada. O filme no ar queima a ponta dos sonhos, no batizo da madrugada. O filme no ar queima o ponto. O filme no ar queima a ponta dos sonhos, no batizo da madrugada. O filme no ar queima a ponta dos sonhos, no batizo da madrugada. O filme no ar queima a ponta dos sonhos, no batizo da madrugada. É um vídeo. E, enfim, a gente vê aquela coisa da gangue surgindo ali. A gente vê todo um método de trabalho do Ferrara, que ele passa pra qualquer lugar que ele vai, ele consegue passar aquilo. E é um negócio que, tipo, os caras estão lá desde que eles são uns adolescentes inconsequentes, desde que eles primeiro pegaram numa câmera, a gente vê que é aquela mentalidade. E ali aquilo tá sobrevivendo, né? E ele fala, eu amo o lugar onde eu posso respirar, que é o lugar onde eu posso estar com essas pessoas. E o filme acaba naquilo mesmo. É onde eu posso fazer essa insanidade se alimentar ainda, de certa forma. Cara, mas esse é o papo que a gente vem tendo desde aquele dia que a gente tava ouvindo o Sonhador e você falando da Estrada Vazia aí. E a gente vê depois, um dia depois, os 10 Mandamentos, que é o que é a estrada, que é o deserto, e a Moisés, que é o sonhador que acaba fracassado e debochado por tudo. Inclusive o Mojica, você vai falar disso, o Mojica é alguém que não só no mundo mercado, mas na vida é esse idealista que acabou, um trabalhador honesto, pelo menos, que acabou debochado por todo mundo, que está refletido no Edson e em todos os grandes homens desse mundo, provavelmente, né? A gente vai ver o Atílio lá em Abraão e a gente vai ver o filme Socialismo nessa angústia de Jonas perdido no mar e olhando desse ponto inefável para as coisas que são concretas e para aquilo que enfim, mundano. O cara olhando sem saber qual é a missão dele, porque Deus colocou ele ali e sem saber onde ele está indo. Enfim, a profecia fica para todo mundo, né, cara? Não é à toa que esses caras eram... A palavra chegou neles e foi passada para ficar para tudo sempre, né? Porque a gente olha hoje e a gente olha para aquilo que a gente admira hoje também e parece tudo um reflexo da mesma coisa, da mesma palavra, daquele mesmo fogo que estava no arbusto lá. E esse mal-estar e essa depressão parece que é justamente o que pega o Possuídas pelo Pecado e não é também o que pega o Atílio, cara. Isso não é um sinal do homem decadente, do homem moderno sem fé. Esse homem sem filho, que de certa forma é motivo de deboche ainda. É justamente essa questão de ter a esperança, pelo menos, de um bebê ou de uma continuidade. Um laço umbilical metafísico, vamos pensar assim, né? E o que acontece? O que acontece
parece que ele é traído, no caso ele é enganado numa postura muito próxima dos possuídos pelo pecado, com certeza. Só que o que acontece é que enquanto ali no Por Amor ele se resolve numa questão de um certo afeto, de uma certa comunidade, por mais que ainda veio a tempestade, mas ainda se manteve a casa. Essa casa que é a metáfora da comunidade, ainda se mantém isso. Agora, já no Possuídas pelo Pecado, a tempestade leva a casa e tudo. A única coisa que resta são as garrafas, todas vazias ali, para trazer dengue, para trazer malária, para trazer desgraça, para trazer tudo que pode ser um céu nublado, tudo que pode figurar um céu nublado. Então disso, cara, é toda uma falta da continuidade, é um laço, são espirais no vazio, é você andar a esmo, é você se sentir como numa roda gigante, infinita e sem rumo. Não temos vista, não temos horizonte, não temos nada para perpetuar. E aí que chega essa grande graça moderna do meu lugar ser onde eu respiro. Quando eu falo pra você que pode ser Curitiba, quando pode ser São Paulo, quando pode ser a casa do caralho, mas nós estando junto já causa fogueira, é justamente essa declaração, essa analogia com o que pensa o Ferrara sobre isso dos amigos, com isso do bando, da gangue, porque é isso que alimenta o fogo.
impasse de esperança e desespero. Na segunda volta da segunda escada, deixei-os entrançados, rodopiando lá embaixo. Nenhuma face mais na escada, trevas, carcomida e úmida como a boca, imprestável e babugenta de um ancião, ou a goela serrilhada de um velho tubarão. Na primeira volta da terceira escada, uma túmida ventana se rompia como fogo, e além do espinheiro em flor e da cena pastoril, a silhueta espadaúda, de verde e de azul vestida, encantava Maio uma flauta antiga. Doce é o cabelo em desalinho, os fios castanhos, tangidos por um sopro sobre os lábios, cabelos castanhos e lilazes. Frêmito, música da flauta, pessoas, passos, do espírito a subir pela terceira escada, esmorecendo, esforço, para além da esperança e do desespero, galgando a terceira escada. Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno, mas dizei somente uma palavra. Ô Balu, ô Zé, esse é o lixo do gosto do pecado. Ó, ó, o lixo, vem o lixo. O lixo urbano, o lixo urbano. Ó, isso sim é o gosto do pecado, Cláudio Cunha. E depois nós temos uma alma corsária que é do outro lado lá. Estamos esperando vocês, estamos esperando vocês. E aí? Tá na guarda? Tamo todo, né, na guarda.
Ah, cara. Ó, chegou o outro lá, ó. Zé, você tá estragando o meu plano, Zé. O pé é bom mesmo, né? Dá uma olhada. If all time is eternally present, all time is unredeemable. What might have been is an abstraction, remaining a perpetual possibility only in a world of speculation. What might have been and what has been point to one end which is always present. Hoje meus dias são de tristeza e solidão. Trago em minha alma uma profunda conformação.
coração. Renunciei, meu grande amor, um dia nos braços dela, em que tão triste eu dizia: deixa nos lábios do meu amor com frenesi. Não chores, por favor, porque preciso partir. Este foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo. O pior foi te perder. Resignemos, oh querida, não lamentemos a vida. Nosso destino é sofrer. Beijando o batom que tocava os teus lábios, sufoco serenamente a dor pungente que dilacera minha alma. Com os olhos chorosos e o coração em pedaços, ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia. A renúncia é tão triste, nada mais posso fazer. Nosso amor já não existe, teve que um dia morrer. O anel que tu deixastes em cima da penteadeira vai lembrar o nosso adeus a vida inteira. Este foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo.
Vem a noite e soe a hora. Eu fico, os dias vão-se embora. O amor se vai como essa água corrente. O amor se vai como a vida é lenta, como a esperança é violenta. Vem a noite e soe a hora. Eu fico, os dias vão-se embora. Nossa, gente, já tem. Ninguém fez cara de setor, vamos ver? As vacinas. As vacinas, né? Não tinha vacina, lembra? Daí ela ainda foi lá. Espera aí, câmera, já volto. A vacina pra ela poder ir no casamento. Ah, barata. Daí não, daí ela disse que daí falou desse dia agora. Que tem o chapéu de salva-vidas. É mentira da barata. É da vovia dela. Ha, ha, ha. Tá bem? Não, sou próximo daqui. Tá vendo? Eu quero jogar essa e daí quero beber essa. Cadê o quê? É isso mesmo? Puta, que história de merda. Você não viu a cueca dele, você fala desse parado. Veja a cueca que você vai ver, estouro. E não tem que fazer. Seja feliz na 14. Pra me assustar. Tá, pode dormir pro mato, tá, né? Tranquilão. Ai, obrigada. De nada.
Vem a noite, só é a hora. Eu fico, os dias vão-se embora. E nós vamos decepar uma pessoa de verdade pra fumar. Eu não sou um assassino. Você não está me entendendo, eu não sou um assassino. Nos núcleos agrícolas, o homem tem menos respeito à terra. Altera-lhe a fisionomia, sangra, descasca a polpa dos morros, amassa florestas a machado. Quem passa nessas zonas, vendo-a metida dentro das cercas, saqueada em todas safras, sente uma tristeza de paisagens contrariadas naquelas longas rugas cor de ferrugem. Os panoramas se enlaçam nas mesmas linhas, e de mãos dadas. Há uma sensação de distâncias livres, horizontalidade de cenários, pedaços de terra jovem estendidos ao sol para secar. Trovador, eu tenho na alma um vendaval sem fim e uma esperança que há de ter por mim o mesmo afeto que juravas ter para que acabe este meu sofrer. Eu sei que juras cruelmente em vão, eu sei que preso tens o coração. Eu sei que vives tristemente a ocultar que a outro amas sem querer amar. Mulher, o teu capricho vencerá. E um dia tua loucura findará. Adeus, minha alma entregarei, e de outro por choro morrerei. Amar, que sonho lindo, encantador, mas lindo por quem anos tem amor. E tu vens desprezando sem razão a mim que choro e busco em vão o teu ingrato coração. Andrew fuma no pátio, em frente à janela do 11, que pisca com um estouro abafado.
Ele dá a última pitada, larga o cigarro e vai para a recepção. Fica só a janela e a noite vazia. Ouvimos muito distantes os gritos de Diego. A câmera desce e é Pedrinho que acompanha a cena ao vivo com sua viola. Eu não saberia reconstituir o caminho que nos conduziu da portaria do hotelzinho barato até este pequeno quarto. Muitas vezes, trilhadora do labirinto, a prostituta japonesa caminha diante de mim pelos caminhos escuros, por portas fechadas, um longo corredor estreito, um pequeno pátio mal iluminado pela noite, uma escadaria sobe à esquerda, depois à direita, outro negro corredor cortado em cruz por outro corredor sem luz, uma negra sala sem portas, talvez uma varanda. Como é escura esta noite sem estrelas, um corredor de paredes sem portas e a porta do pequeno quarto. Não sei dizer a que parte do hotelzinho barato dá esta janela basculante. Boa noite. Opa. Sabe que eu tava assistindo os filmes do Cláudio Cunha? Você conhece Cláudio Cunha? Não conhece Cláudio Cunha? O melhor cineasta da Boca do Lixo, Sábado Alucinante, O Rebucetei, Clube das Infiéis. Meu Deus, que Brasil é nosso, viu? Cláudio Cunha filmou o grande ordinário dessa vida, desbaratinando as bucetas, pau. Cláudio Cunha, ele vai fazer o melhor personagem do cinema brasileiro, o Edson. Corno da mulher, corno da amante. Entendeu? Só que eu não sei de mais nada. Eu escutei um tiro. Não sei se é da rua, não sei se é da noite, não sei se é do cinema. Não sei se é até algo do cinema brasileiro mesmo. Tanta violência, tanta coisa assim, né? Tá ouvindo essa cachorrada aí na rua, Joe? Você tá ouvindo, não tá? O vizinho aqui de trás treta com a mulher, treta com a filha, treta com a mãe. Dá tiro dentro de casa, dá tiro no quintal. E volta e meia dá cabo nessa cadelada que fica atormentando aí na vila. Então pode ficar sereno, parceiro. Vai pro teu quarto, dorme, assiste teu filme. E se me der licença, eu tenho uma situação pra resolver. E falou. Aquela parte da outra vez. Parece bem
bem bonito de ver lá de cima. Olha direto pra mim. Parece que existem dois mundos, o alto e o baixo, o céu e a terra, o ouro e a riqueza, a regra e a exceção, este telefone e eu. E aí, meu irmão? Tranquilo? E aí, firmeza, filho? Aqui vai até que horas? Até a hora que eu pedir as contas, patrão. Quem que é o patrão aqui? Cara, eu vou ser sincero contigo, velho. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, que eu fui contratado, eu nunca trombei com esse cara. Tá entendendo? Eu nem sei quem que ele é. Eu fui contratado, assumi a bronca, o dinheiro continuou caindo na minha conta, as contas continuaram sendo pagas à distância. E eu sinceramente nunca vi esse cara. Eu precisava falar muito com ele para ver o que ele poderia me ajudar, me indicar aqui nessa nova terra. Não falaram para mim que aqui é a terra da oportunidade? E cara, eu saí lá de Ourinhos, do interior de São Paulo, brigado, sem mulher, sem filho, sem emprego, sem nada. Depois fui lá pra capital, fazer uns rolos, uns bicos, mas também não deu muita coisa. Preciso muito de uma nova oportunidade na minha vida. Assim como o Edson, tudo caiu, tudo em ruínas. Eu quero encontrar essa luz, eu tô precisando urgente. É o mínimo que eu preciso pra mim, pra começar tudo de novo. Cara, por aqui você não vai encontrar nada de novo pra tua vida, não. As fábricas francesas, fábrica alemã que tinha na região, já foi tudo pro saco, cara. Depois de treta que eles tiveram com o governo, entrou em crise, fechou as portas e foram embora daqui. Fudeu com o trabalhador lá de cima, que era quem gerenciava toda a sucata do pátio deles, e fudeu com o trabalhador aqui de baixo.
E nós que somos das antigas sabemos bem como é que funciona a movimentação do dinheiro aqui na vila, tá entendendo, filho? Então, todo o movimento que vem aqui pro hotel acaba sendo quando tem algum problema para ser resolvido. De resto, você não vai encontrar nada por aqui, cara. Pode confiar no que eu tô te falando. E o café? Daqui a pouco eu vou fazer, velho. Eu tenho um aqui do bom, viu? Produção autônoma, familiar, artesanal. Não é aquelas porra de pó frescalhado de gringo, né? Não. Produção natural, assim, ó, com ingrediente jamaicano. Então eu vou passar uma caminhada pra você, certo, filho? Você vai tomar conta do café hoje aí pra mim, vai fazer tudo bonitinho, do jeito que tem que estar pro cliente amanhã cedo. E eu vou comprar o teu produto. Fechamos assim, filho? Natureza por natureza. É isso aí. Ei, meu irmão, tem uma coisa que eu não preciso mais. Sábado, que legal, que sábado. O senhor acha que é mesmo um bom negócio? Eu digo que São Francisco de Sales e sua mãe iriam ficar felizes.
Uma coisa importante da poesia do Vinícius é o corte. A gente pensa na escrita às vezes como uma coisa que é acrescentar uma frase depois da outra, né? Mas na poesia, às vezes, um procedimento importante é o condensar, né? O tirar o que já foi colocado para descobrir novas relações entre as palavras. Nas conversas com o Vinícius, né, que a gente tem sobre poesia, que a gente vai aprendendo e descobrindo novos poemas, novos escritores, a gente pensa muito é muito importante para a gente a questão do corte, do pulo, do salto, do contraste. Às vezes, indo na tradição da poesia brasileira, pro lado de um Oswald de Andrade, de um Murilo Mendes, do Roberto Piva, que é um poeta preferido do Vinícius. Eu vou ler o último poema do livro, que eu lembro que havia uma versão anterior que era maior, e é por isso que eu estou falando isso, né? A versão que está no livro é diferente. Parece que houve um procedimento de corte do que havia antes, de depuração da poesia, de modo que as palavras amplificam seu sentido numa estrutura mais significativa, né? Que é o trabalho da poesia. Espinho excitado na boca do padre, paisagens arregaladas, vocação para a crueldade e o desejo trapeiro. Você se esgueira no ângulo mais suculento, no biquinho do peito, perdidamente. Então, não adianta, vai sofrer, vai chorar, vai sorrir, mas é o melhor caminho. O arrastão na padaria 24 horas, atarraques de benção, maracutaias, urtigas, mechas de uma nadadora de um ano de cismas, o rabo de galo, um crocodilo chorando nos mamilos da madrasta, de louco com a dona do hospício. Véu clandestino, o abajur despejado. Do outro lado da barrota, o fundo sem fundo das fechaduras do rebuceteio, taco de sinuca e a comolia aterrada, pra atiçar o espantalho. Voltarei parteira, a flecha que seus olhos falham, rastejo até uma moita de carrapichos, pequenininho, lá vai uma barquinha carregada de manja, a agulha que Pagume picou, seria preciso que um guindaste levitasse todas as abobrinhas, as desesperadas manhãs dos porta-retratos, o cão chutado das lanchonetes. O primeiríssimo plano do leve-trás, Mozart com uma tábua de passar os pedaços do espelho, a bocha entre Buster Keaton e Jorge Bataille, flambanhão de grude, perobas,
trombadinhas surfam no trem Tecnicolor. Vulco, vulco. Nesta rajada de esquinas transitam todos os nomes arrebitados, reflexo de sombras se contorcendo na travessura do asfalto, entranha esculpida pelas descidas e a sola de algum anjo travado. Aí que tá o detalhe da criança. Eu já tô vitorioso. Já tô vitorioso por quê? Pelo que nós fizemos, pela irmandade, pela aquela questão básica de acreditar um no outro. Vamos fazer o melhor evento. Desde o básico. Isso daí não tem. Isso daí não existe. Desde o comecinho. Vamos fazer as coisas, vão acreditar nas coisas, vão fazer. Cara, é isso que eu tô falando pra você, cara. Tem que acreditar no sonho, senão não sai. Mas se o sonho vir ruim, espinhento, não tem problema. A gente troca o sonho. Pô, o que não falta pra nós é... É isso aí. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão.